Estamos com Thiago Maluf, o rapper Thiago Skipper, que vem conquistando espaços e quebrando várias barreiras em Itabira e região. Conosco, grande Thiago Salve. Skipper. Satisfação estar aí no programa. Thiago, vamos bater um papo bem gostoso, trocar o assunto, entender como que é o rap no nosso país, como que é o mercado, o que está acontecendo, a composição sua, como você escreve essas letras? Então, vamos começar das letras. As letras eu escrevo, é um barato bem pessoal, assim. Eu tento decifrar aquilo que não dá para decifrar, que é sentimento. A gente tenta simplificar com palavras aquilo que é muito grande. Então, o meu processo na hora de escrever é ser o mais sincero possível no papel, o mais sincero possível, porque quando você trata a arte com respeito, automaticamente quem gosta e identifica também vai respeitar a sua arte na mesma intensidade de respeito que você faz. Então, eu acho que o caminho principal, assim, na hora que eu vou escrever, é o respeito. Pela arte, pela caneta, é o respeito, que tem um peso muito grande a caneta. Tem uma curiosidade, né, do público que te acompanha, né, principalmente da juventude itabirana, e hoje você está indo para outros estados, né, outras cidades, outros municípios, sobre seu nome, as iniciais do seu nome, né, SKP. O que significa SKP, Skip, né? Thiago Skip. Skip era meu nick. O apelido de quando chegou a Lan House aqui na cidade, a galera lá do Pará, lá do meu bairro, foi todo mundo e acabou virando meu apelido e eu trouxe isso pro rap. Virou meu apelido de vida e reflete no profissional também. Ficou meu apelido. Sempre nas composições do rap a gente percebe muito uma questão social. A preocupação com o que está acontecendo na cidade, a preocupação do que está acontecendo nos bairros, a preocupação com os nossos políticos. Como que é esse contexto dessas composições e o porquê se fala tanto, principalmente da política brasileira? O rap tem muito sobre isso, fala sobre os governantes, né? Sim. Eu acho que isso nem é muito do rap, assim, é de ser humano para ser humano, sabe? Por exemplo, eu não acho que quem pega uma caneta para escrever, ele tem obrigação de fazer um projeto social, ele tem obrigação disso. Eu acho que isso é de ser humano para ser humano. Por exemplo, o que me fez fazer os meus projetos não foi o fato de cantar rap. O rap é a arte que eu uso para extravasar isso. Mas isso eu aprendi como ser humano. Minha avó doava cobertor quando eu era pequeno, eu aprendi isso de ser humano. E a gente usa o rap para fazer isso acontecer. Só que o rap é uma música, é um gênero musical como qualquer outro. E hoje em dia está muito grande, tem rap romântico, tem rap de novela, as pessoas são diferentes. Logo, as composições que elas fazem também vão ser. Então é muito perigoso quando a gente põe uma regra, uma cartilha de rap tem que ser político, rap é livre, assim como qualquer coisa. No caso que me faz cantar sobre isso, contestar as coisas, é o fato de ser humano mesmo. De você ver um ser humano numa condição muito pior que a sua, com caminhos a trilhar para melhorar, e essa melhoria não chega até ele por falta de informação. Então eu faço do rap o veículo para levar essa informação para ele, para mostrar caminho. Nessas palestras que a gente vai, por exemplo, tem lugares que a gente vai fazer assim a palestra, moleques de 13, 14 anos não sabem o que é Enem, que é um caminho para eles chegarem até uma faculdade. Então, eu acho que vai muito de pessoa para pessoa, não de gênero musical, assim. Talvez antigamente sim, o rap antigamente tinha um contexto muito de contestar política e tal. Hoje em dia, cresceu muito o gênero, virou uma coisa muito grande. Tem rap de futebol, de alegria, de tristeza, de ódio, e eu acho isso muito válido. Então, existe hoje um mercado que o rap vem rompendo a barreira, né, conquistando, como vários outros estilos musicais já passaram por isso, né? Nós sabemos que o samba, por exemplo, teve diversos preconceitos para conseguir ser consagrado como é hoje, o sertanejo. Então o rap ele tem conseguido quebrar essa barreira no nosso país? Tem demais. Rap é uma cultura muito recente, assim, chegou em 85 aqui no Brasil. Então é pouco tempo para estar chegando onde está. E agora, nos últimos tempos, teve representantes do rap no Rock in Rio, teve em lugares que antes era sonho, vamos dizer assim. Então o mercado, a galera começou a criar. O próprio rap criou esse mercado que não existia. E é recente. Então, eu vejo um caminho muito longo assim para ser trilhado, sabe? Sem comparar outros países e tal, mas no nosso aqui, a gente tem um caminho muito grande e bonito. Isso é fantástico, né? E hoje nós temos um grande nome no cenário do rap, alguém que você pode falar assim, essa pessoa é muito expressiva, essa pessoa está construindo um novo cenário para o rap brasileiro. Como que se dá isso? Ou você tem algum parceiro? Algumas pessoas falam assim, o Thiago está com o Gabriel Pensador, fazendo show, cantando, sendo parceiro. Existe essa parceria? Como funciona? Existe amizade, né? E acaba refletindo no trabalho. Mas acontece naturalmente. Acredito que o Gabriel é um dos expoentes
gigantescos que rompeu a fronteira rap. Tem gente que nem sabe que o Gabriel é propriamente rap. E tem vários, teve Racionais, que antigamente também quebrou muitas barreiras e quebra até hoje. Nossa, tem muitos caras, tem o próprio Emicida, né, que tem que ser citado, é um empreendedor fora de série, fez o Laboratório Fantasma, que é a empresa deles, e hoje estão crescendo. Tem muito o Felipe Ret, tem muitos rappers que hoje em dia estão conseguindo viver bem disso, trabalhando sério, que eu acho que antigamente, não pelos próprios rappers, mas pelo que cerca, faltava um pouco de profissionalismo. Agora não, agora eu vejo que o rap está se profissionalizando mais, está sendo mais certo nas coisas, mais compromisso, e isso é muito importante. Isso aí eu digo no business, quando eu digo compromisso, senão os caras, porra, mas e o compromisso na letra tal? Não, é o compromisso como pessoa, você marcar um horário, você tá lá, compromisso de ser humano. Eu acho que isso é o fator principal para o profissionalismo estar da forma que está. Bom, e subir no palco com o Gabriel Pensador. Nossa, imagina que deve ser um sonho de vários cantores de rap no nosso país poder ter essa parceria. Como que foi você fazer isso na nossa cidade, em Itabira, cantar com o Gabriel? Foi na Concha Acústica, né? Eu estive lá também. Tá da hora. Quando eu tinha lançado meu disco, em 2013, eu estava na produção dele, ele chegou um CD na mão do Gabriel, o Gabriel tinha me ligado, só que eu sou muito sistemático, sabe? Eu não queria, parecer... já ligar o cara e tal, eu deixei acontecer para não parecer que quer ser sombra de alguém, eu gosto de construir meu caminho com a minha perna. Logo depois eu enviei o CD para ele e rolou essa parceria. A gente fez uns 2 shows em Belo Horizonte antes de ter esse aqui, e nesse aqui foi o convite diretamente do Pensador, se não fosse ele eu nem estaria cantando lá, entendeu? E sem palavra, porque é um cara que foi o primeiro rap que eu ouvi, para mim é uma satisfação mesmo falar dele, foi o primeiro rapper que eu ouvi, e como pessoa, sem palavras. Então, para mim, essa combinação do pessoal com o profissional ser os dois muito bom, é a combinação que eu acho sensacional, você conseguir equilibrar isso. E hoje em Itabira, o mercado em Itabira, nós que gostamos de cultura, estamos buscando sempre trazer novas iniciativas para a cidade, como você vê que a gente pode estar buscando que se crie uma cena do rap em Itabira? Com trabalho, é difícil. Por exemplo, em 2010... não tinha rap assim que tinha nos lugares. Tinha o Máfia NVS, que é o grupo do Manu, que fizeram um trabalho fantástico. Eles que abriram a porta para mim, se não fosse eles, também abriram. E quando eles pararam, deram uma baixa, a gente foi para a praça, na Praça Crisio, no círculozinho, na arena ali. E ali não tinha nem iluminação direito, entendeu? A gente que fez tudo, fomos lá na CEMIG e colocamos... Começamos a fazer uma batalha que começou com 30 pessoas e sem som, depois teve 500 pessoas, mais de 500 lá na praça, no show meu e do Nocivo. Então acho que assim que se constrói uma cena. No início não tinha nada disso que está tendo agora. Agora vejo os meninos da Batalha da Drummond, que me dá um orgulho ver os caras trabalhando. Agora está começando a disseminar, mas eu acho que é com trabalho. No início eu pegava meu CD e ia vendendo a R$5 na rua. Tinha gente que falava, rap isso não é música. Essas mesmas pessoas depois vieram e compraram. Assim que eu acho que se constrói a cena, com... persistência. Se ouvir não e desistir é muito fácil. Agora, você continuar que é o difícil. É assim que se constrói. Persistência mesmo. Persistência e você buscando trabalhar essas músicas, o CD, distribuição. Parece que Itabira teve um movimento muito forte, né? Você estava me contando que vários itabiranos compraram o CD, né? Então o CD não foi distribuído gratuitamente. Não. Foram vendidos, né? Vendemos a R$5. Até porque para construir um CD... no nível e na forma que foi, exige um investimento, entendeu? A gente não pode ser hipócrita de falar, rap é só amor e a gente não precisa de dinheiro. Não, rap é amor, só que através desse amor a gente quer viver bem para poder fazer mais coisas ao redor, entendeu? E a gente foi vendendo a R$5 de mão em mão aqui em Itabira, a gente vendeu 2.000 cópias, só dentro da cidade. Isso é fantástico. Eu fico percebendo também que tem várias crianças em Itabira que acompanham o seu trabalho pela rede social, e que também tem esse sonho, essa vontade de estar um dia num palco, cantando, mostrando o talento, né, que eles têm. Como que você percebe essa construção? Há uma parceria do Thiago com essas crianças que têm esses anseios? Porque você vai em muitas escolas com o seu projeto, né? Isso. Tem um projeto também, que a gente vai nas escolas, fala sobre poesias, faço uma palestra sobre minha caminhada. E o intuito principal disso é despertar no moleque o interesse pela poesia. Que muitas vezes ele tem acesso a um tipo de poesia, e a poesia é ilimitada como música. Existe de vários tipos, então a gente leva várias para ver se um se identifica. A partir do momento que o menino se interessa, a gente tem um outro projeto que chama Sarau Essência, que acontece uma vez no mês aqui em Itabira, que o foco é arrecadar livro e dar oportunidade para esses meninos que estão começando.
Porque o que a gente passa para eles não é chegar a entregar o microfone na mão deles, é passar a responsabilidade que tem esse microfone na mão deles. Porque a partir do momento que você está com o microfone e está falando para várias pessoas, você está influenciando pessoas. O sopro que você faz ali vira um furacão na cabeça do menino. E a gente tem que ter noção disso. Tem que ter noção do que a gente está dizendo. O peso de uma palavra, o peso do que você está dizendo. Isso é o principal que a gente passa para os meninos. Então, e pensando nisso, você vai estar no nosso Festival de Inverno, no 41º Festival de Inverno. É uma responsabilidade muito grande, né? Porque gera uma expectativa do público itabirano de ter o contato com um cantor como você. Teve São Paulo, lá no Guarujá, agora tem Guarulhos, Petrópolis também, a gente foi. A gente tem andado, Curitiba, Ponta Grossa, lá no Paraná também. A gente tem conhecido pessoas que têm o mesmo foco, assim, isso é muito interessante. E com certeza, como nós, itabiranos, também está doido já para começar o Festival de Inverno. O que o público itabirano que te acompanha e as cidades vizinhas que vão estar aqui no Festival de Inverno pode esperar de um show do Thiago Skip? A mesma essência do primeiro, com sempre mais qualidade que a gente vai buscando. Pode esperar o que a gente sempre fala, que é isso de essência, de resistência, de ter a responsabilidade. E a gente vai estar aí presente no de Itabira também. E o que a gente leva para os outros lugares, que é a essência, é essa essência que a gente tem aqui. Então, trazer a essência para o lugar da onde ela veio é muito louco. Um bate-papo tranquilo agora. Claro. Drummond e Thiago. O mestre e um simples rapper. Em cena para você? Programa da hora. E aí nós vamos poder fazer aquele rap, aquela brincadeira... Aquele freestyle, improviso com cena, claro. Então hoje eu vim fazer rap, eu não vim falar de problema. Eu posso estar aqui no estúdio falando no programa em cena. E pra mim não é pra falar de algema, é pra falar de amizade, de lealdade, porque enquanto um monte fala mentira, a gente prega a verdade. Ninguém é dono da verdade, isso aí não tem caô, mas hoje eu vim falar de verdade, eu vim falar de amor. Não importa onde for, eu quero clareza na visão. Passo minha mensagem no rádio, na favela ou pela televisão. Esse é o nosso grande Thiago Skip. É um prazer receber você no Ensino, toda Thiago. Minha, meu mano. E vou estar no Festival de Inverno, esperando lá o calor que você traz, essa verdade nas palavras, como um itabirano e como um fã do Thiago Skip. Porque talento Itabira tem e o Thiago é um desses artistas que está sempre em cena na nossa cidade e região. Trouxe o passe que você pediu. Valeu, cara. O tráfico de animais silvestres é crime. Eles não são animais de estimação e devem permanecer na natureza. Não capture, não compre e não mantenha em cativeiro. Denuncie. Ligue para a Polícia Militar no 190 ou procure a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da sua cidade. Ministério Público de Minas Gerais. Sai daqui, cachorro! Maltratar animais é cruel e covarde, além de ser crime. Denuncie. Ligue para a Polícia Militar no 190 ou procure a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da sua cidade. Ministério Público de Minas Gerais. Mude seu jeito de ver a gripe. Ela mata. Previna-se. Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca com a parte interna do braço. Não compartilhe alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal. Evite ambientes fechados e com aglomeração de pessoas. Nunca use medicamentos sem orientação médica. Em caso de suspeita de gripe, procure a unidade de saúde mais próxima. Ou, em caso de dúvida, ligue 155. De volta no Encena com o Dr. Alan Figueiredo, assessor jurídico da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. E hoje iremos conversar um pouco sobre contratação de artistas. Alan Figueiredo, seja bem-vindo ao Encena. Muito obrigado, Marcos Alcântara. Quero dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje, conversando a respeito da contratação de artistas. Espero que possamos esclarecer várias dúvidas que são levantadas por vários artistas aqui no que se refere à contratação junto à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Alan Figueiredo,
há uma certa preocupação do artista, principalmente o artista itabirano, como se dá uma contratação de um artista hoje pela Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade? Bom, Marcos, vale esclarecer, a princípio, algumas considerações. Toda contratação que é realizada no âmbito do setor público, ela necessariamente, em regra, é precedida pela licitação, né? E a licitação nada mais é do que o procedimento administrativo pelo qual qualquer ente público, seja ele município, seja a Câmara Municipal, seja uma fundação pública de direito público, tal como a Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, seja uma empresa pública, seja uma autarquia pública, selecione a proposta mais vantajosa para a administração. E lembrando que essa proposta mais vantajosa ela é verificada através do número maior de participantes, onde se estabelece quer seja o preço mais justo para aquela contratação, ou não necessariamente só o preço, às vezes mesmo a técnica, a qualidade do produto que a administração deseja contratar. Mas em alguns aspectos a legislação autoriza que essa contratação se dê excepcionalmente sem a licitação. Dentre elas nós temos a hipótese de contratação de artistas, que normalmente é precedida pelo que a gente diz de inexigibilidade de licitação, que são hipóteses específicas em que não há uma possibilidade de realizar a licitação. Veja bem, se a administração pública opta por contratar um artista de um gênero tal, que canta uma determinada música, etc., ela opta por contratar aquele artista. Mas quando ela escolhe a contratação daquele artista específico, ele tem um valor do seu show. Esse valor, por exemplo, é um valor alto. Ela pode contratar, assim, escolhi o artista tal, eu vou lá e contrato. É simplesmente assim ou tem alguma restrição para poder fazer isso? Tem inúmeras restrições, Marcos. Na verdade, o início, na verdade, se dá através da escolha do ente público para a contratação daquele artista. Ou seja, a discricionariedade do ente público para contratar. Mas, depois de escolhido esse artista, nós vamos ter que verificar quais são os requisitos legais para que possamos formalizar o procedimento administrativo pelo qual aquele artista será contratado. Gera muitas dúvidas, né? Por exemplo, principalmente na questão da documentação, porque ele tem que levar cópia de identidade, proposta. Por que essa obrigatoriedade, sendo que ele é um artista? Bom, Marcos, veja bem, a primeira questão que deve ser posta quando elaboramos um questionamento nesse sentido é o seguinte: o artista tem que ter em mente que ao ser contratado por um ente público, essa contratação vai se dar em um viés diferente de que se ele fosse contratado por qualquer outra empresa privada ou por um show específico. E a legislação, notadamente a Lei 8666, que rege os procedimentos de licitação, ela traz inúmeras documentações que devem ser juntadas e anexadas ao processo de contratação daquele artista. E vale aqui, inclusive, registrar que, pela minha experiência na Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, eu tenho verificado que os artistas têm uma dificuldade muito grande em conseguir juntar toda essa documentação, justamente por essa confusão que é instalada em achar que as contratações no âmbito privado são iguais às contratações no âmbito público, mas não são. Então, é fundamental que todos os artistas, ao efetuarem as suas contratações, o façam de forma documentada, para que quando eles forem ser contratados por um ente público, eles tenham toda essa documentação que se faz necessária. Há alguma diferença entre a contratação de pessoa física e pessoa jurídica? Sim, notadamente em relação à documentação que é anexada ao processo. Mas uma das documentações que são específicas para o caso de pessoa jurídica é porque normalmente esse empresário, né, que vai representar este artista tem que ter principalmente ou um contrato de exclusividade ou uma carta de exclusividade, que são documentos, na verdade, indicados pelo Tribunal de Contas da União, que nada mais é do que o documento pelo qual aquele artista estabelece que determinada pessoa jurídica poderá representá-lo nas possíveis contratações junto ao ente público. Houve uma movimentação da classe artística, principalmente com a nova possibilidade de formalização diante de como MEI, né, chamado como MEI, que é microempreendedor individual.
A partir desse momento que teve essa possibilidade do governo, né, de chamar os artistas a se formalizar, muitos artistas caminharam por esse caminho, buscando essa formalização. Como você vê essa questão da formalização do artista hoje? Na verdade, essa questão do microempreendedor individual é uma forma que o governo federal conseguiu, na verdade, de legalizar, de formalizar aquelas atividades econômicas exercidas por pessoas físicas que até então estavam na informalidade. Então, ser um microempreendedor individual hoje vale muito a pena e vale pelo seguinte sentido, porque aquele indivíduo, aquela pessoa física torna-se um empresário e como tal passa a ter todos os direitos inerentes a isso, né, como sua atividade econômica reconhecida. E, para tanto, ele vai pagar uma taxa mínima, depende do tipo de atividade, se é prestação de serviço, etc. E essa taxa vai incluir os impostos necessários e atinentes àquela atividade econômica. Então, essa é a grande vantagem de se tornar um microempreendedor individual. Tem algumas dúvidas, né? Principalmente o artista. Por exemplo, eu tenho uma banda. Então, eu tenho uma banda, eu participo comigo dessa banda 1, 2, 3, 4 pessoas. No caso, né, do MEI, só pode ter apenas uma pessoa, parece, sobre isso. Como que eu posso, sendo MEI, representar a minha banda? Eu posso fazer isso? Eu posso levar a documentação minha como MEI? Ou a legislação me veda de poder contratar o artista MEI representando uma banda? São duas questões aí, Marcos. A primeira delas diz respeito à possibilidade jurídica, sim, do microempreendedor individual ter um empregado. Essa é a possibilidade que hoje a legislação traz. No que se refere à possibilidade desse microempreendedor individual representar um artista ou mesmo ser contratado através da sua condição de microempreendedor individual, hoje é perfeitamente possível que esse microempreendedor individual seja contratado como tal. E sendo contratado assim, ele vai ter a vantagem de descontos, de alguns descontos, na verdade, que seriam verificados na contratação de pessoa física, na contratação de pessoa jurídica, o MEI, não haverá esses descontos, tal qual, por exemplo, o INSS, porque o MEI já encampa essa questão do pagamento. Então, o MEI já paga isso mensalmente, então não vai ter esse desconto numa eventual prestação de serviço. Ocorre que, por ser uma questão relativamente nova, de fato há alguns questionamentos que se fazem no que se refere à possibilidade jurídica desse microempreendedor individual representar outros artistas. E, de fato, a princípio, não há no seu CNAE, ou seja, no seu Código Nacional de Atividade Econômica, a possibilidade desse microempreendedor individual representar um artista, na verdade, representar uma banda. O que é possível, de fato, é que, por exemplo, eu, às vezes, um cantor, eu posso ser contratado como microempreendedor individual, mas desde que eu seja a pessoa que vai exercer o serviço. Mas não eu, na condição de MEI, representar uma banda. Uma banda. Bom, então conversamos com o Dr. Alan Figueiredo, assessor jurídico da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Espero que tenha tirado as dúvidas, né, dos nossos artistas, dos produtores musicais. E Alan, deixa uma mensagem final para os nossos telespectadores. Bom, primeiramente eu queria só registrar aqui, Marcos, também, em relação às documentações dos artistas. A Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, em seu site, disponibiliza um checklist, onde pode ser acessado a todo qualquer instante pelos artistas, para que verifiquem quais as documentações necessárias. O site é www.fccda ou é fundação? www.fccda.mg.gov.br. Pode ser acessado e pode ser verificado. E um conselho mesmo, como assessor jurídico da Fundação, para os artistas que eventualmente queiram ser contratados, é este. Cuidem para que toda a documentação necessária seja arquivada por vocês. Uma outra questão, Marcos, que muito se discute é em relação à justificativa de preço. Hoje, quando nós vamos efetuar a contratação de um artista, há necessidade de que esse artista apresente 3 notas fiscais para que ele consiga comprovar que o preço que ele está indicando para aquele ente público é o preço que ele de fato pratica no mercado. E vale registrar que não é necessariamente só as notas fiscais que podem ser apresentadas,
Pode ser apresentado as notas fiscais, podem ser apresentados o RPA, né, que é o Recibo de Pagamento Autônomo, pode ser apresentado também contratos anteriores que eles tenham celebrados, quer seja com outros entes públicos, quer seja com alguma entidade privada em que eles tenham prestado algum serviço, enfim, alguma declaração, enfim, qualquer documento hábil a legitimar que o preço da contratação daquele artista é aquele preço. Porque, tal como eu disse, a contratação de um artista é uma contratação singular. Se deseja contratar aquele artista e não outro. Então, em virtude dessa razão, nós precisamos comprovar o preço daquele artista. Agradecemos ao Alan Figueiredo, obrigado por participar do Ensina e esclarecer à classe artística itabirana essa possibilidade de contratação por meio da Fundação. A Fundação Cultural, como sempre, está de portas abertas, né, Alan? Certamente, sempre estamos de portas abertas, inclusive, Marcos, caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato conosco no Jurídico, estamos lá à disposição para sanar quaisquer dúvidas que se fizerem necessárias. E voltamos na próxima terça-feira, antes do Jornal TV Cultura, com o programa Ensina, tirando todas as dúvidas e trazendo um bom bate-papo para você.